Pessoal, que treta que está acontecendo desde esse último final de semana. A gente está vendo um monte de gente falando uma coisa de um lado, outra coisa do outro. A gente vê gente que começou a criticar o governo, gente que está defendendo o governo. Então vamos entender exatamente o que está acontecendo. Bom, vamos começar desde o ano passado, nas eleições de 2018. O que aconteceu com a direita durante as eleições? Teve uma grande união, de todo o campo da direita para apoiar o Bolsonaro. Liberais, libertários, conservadores, todo mundo junto para eleger o Bolsonaro. O segundo turno, obviamente, Haddad contra Bolsonaro teve um grande esforço e o Bolsonaro teve uma vitória acachapante, com mais de 57 milhões de votos. E só para deixar claro, no início desse vídeo, eu apoiei o Bolsonaro desde o primeiro turno, votei no Bolsonaro no primeiro turno, fiz campanha no primeiro e no segundo turno para eleger o Jair Bolsonaro, porque precisávamos tirar o PT do poder. Isso tinha que ser feito e foi feito corretamente. Eu me orgulho, aliás, de ter defendido o Bolsonaro e ter apoiado ele durante as eleições. E aí, o que a gente viu acontecendo esse ano, principalmente de maio para cá? Começou a ter um atrito entre duas principais correntes ideológicas no campo da direita. A gente viu uma direita governista muito mais preocupada em defender o governo acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer padrão ético ou moral, e uma direita mais independente, uma direita que apoia o governo, quer que o governo dê certo, mas vai criticar o governo quando o governo fizer coisas erradas, quando o governo fizer coisas imorais ou antiéticas. Então a gente começou a ver um atrito cada vez maior, crescente, entre essas duas correntes. E o que aconteceu esse final de semana? Teve uma pauta específica que escancarou a diferença entre essas duas correntes ideológicas, que foi a CPI da Lava Toga. Vamos recapitular um pouco o que aconteceu em maio. Nas manifestações do dia 26 de maio, as três principais pautas que estavam sendo defendidas pelos organizadores eram a nova Previdência, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e a CPI da Lava Toga. Então, essa era uma das pautas dessa manifestação, que foi uma manifestação de apoio ao governo. Isso foi defendido amplamente por todos os movimentos de direita em maio. Depois disso, teve a indicação do Augusto Aras para PGR, que foi uma péssima indicação. Só para relembrar aqui, quem não acompanhou o caso, mas Augusto Aras, há alguns anos atrás, estava dando festas com o Zé Dirceu, com a cúpula do PT. É um cara que já se posicionou contrário à Lava Jato, falou que a Lava Jato criminalizou os políticos, coitados dos políticos, não fizeram nada de errado e foram criminalizados pela malvada da Lava Jato. E aí muita gente tentou defender, não, mas ele é conservador, ele vai virar conservador, enfim, ninguém engoliu muito bem esse papo do Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. E o que a gente viu agora, Então, em maio, a gente teve as manifestações apoiando essas pautas e apoiando a CPI da Lava Toga. E agora, a gente viu que para alguns desses grupos o discurso mudou. A gente vê alguns desses grupos agora sendo contrários à CPI da Lava Toga, Agora estão dizendo, não, mas a CPI da Lava Toga não vai ter nenhum efeito, não adianta brigar com isso. E aí estão falando, não, mas vai atrapalhar o desenvolvimento do Brasil, vai atrapalhar a nova Previdência, então é melhor deixar isso quieto, é melhor deixar isso para lá, porque a gente precisa que o país avance. Bom, vamos tocar nesses dois pontos. Primeiro, que a Lava Toga não terá nenhum efeito. O STF é a Suprema Corte do jurídico do país, é o nível mais elevado do judiciário em nosso país e é a única ferramenta constitucional que a gente tem para investigar possíveis crimes, possíveis casos de abuso de autoridade, crimes de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, é exatamente uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para começar a investigar e ver se houve irregularidade, ver se houve crime no STF. Aí você vai falar, mas é o próprio STF que vai julgar o STF e é muito improvável que eles se condenem. Sim, é óbvio, eu concordo, mas essa é a única ferramenta constitucional que temos para investigar
o Supremo Tribunal Federal, e o passo seguinte seria o impeachment de ministros do Supremo. Porém, é muito mais difícil você conseguir um impeachment que precisa de 2/3 de votos dos senadores do que você instaurar uma CPI que precisa apenas de 1/3. Então a CPI seria o primeiro passo para começar a investigar os desmandos e possíveis crimes do Supremo Tribunal Federal. Então é uma ferramenta constitucional efetiva e que funciona no combate à corrupção. Vale lembrar que o mensalão só foi desmantelado por causa da CPI dos Correios, que foi o passo inicial que depois trouxe abaixo todo o esquema do mensalão. E outra, não podemos aceitar o argumento de que temos que trabalhar em conjunto com um sistema corrompido apenas porque pode atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. Então como é que funciona isso? Tem um judiciário que potencialmente esteve envolvido em crimes, em abuso de autoridade, em venda de liminares, mas vamos aceitar isso faz parte do jogo porque o país tem que avançar. Que história é essa? A gente não lutou até aqui contra a corrupção? A gente não primeiro tirou o PT do poder, depois elegeu o Bolsonaro para lutar contra a corrupção e para passar o país a limpo? Então que história é essa de mudar o discurso no meio do caminho? Não, mas vamos aceitar esse conluio aqui com o establishment, com o sistema, porque isso é o preço que a gente paga para o país avançar. Não tem essa história. Se a gente é contra a corrupção, se a gente quer realmente passar o país a limpo, temos que defender os princípios corretos. E isso não pode ser impeditivo, ou a gente não pode deixar de fazer isso por medo que o país não avance. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Previdência vai ser aprovada, já vai ser votada agora no Senado e vai ser aprovada porque tem amplo apoio popular e precisa ser aprovada. É uma pauta totalmente fundamental, uma reforma imprescindível para o país. Então não há possibilidade de que uma comissão no Senado, que seria a CPI da Lava Toga, vai barrar o avanço da reforma da Previdência. Isso é papo para boi dormir. E aí, só para finalizar aqui a argumentação, para que todos entendam de forma muito clara. Um dos pilares do conservadorismo é o ceticismo político e a defesa das ideias corretas acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer político ou de qualquer grupo político. Então eu não quero ouvir papo aqui de que você, como eu já estão comentando aí no meu Instagram, não, você é esquerdista, você virou, foi vendido para a esquerda. Vocês podem falar o que você quiser, mas o conservadorismo prega o ceticismo político e a gente tem que nos manter fiéis aos nossos valores, aos nossos princípios e ao que defendemos. E aí, para deixar muito claro aqui para todo mundo que nós sempre estaremos ao lado das pautas corretas, sempre defenderemos a diminuição do tamanho do Estado, sempre defenderemos as privatizações, a desburocratização, a liberdade econômica, a defesa dos valores familiares, que são o alicerce, a base da nossa sociedade, e o combate à corrupção. Esses são os pilares que nós defendemos e são os pilares que elegeram o Bolsonaro. E nós precisamos defender esses pilares acima de qualquer grupo político ou acima de qualquer político, certo? Qualquer pessoa específica. Então essa é a mensagem que a gente tem para deixar aqui hoje. Vamos continuar trabalhando para que esse governo dê certo, porque apoiamos sim todas as pautas positivas do governo e queremos fazer esse governo dar certo. Esse governo tem que dar certo para o país avançar. E está avançando em diversas áreas. A reforma da Previdência já praticamente passou, a reforma tributária agora está sendo discutida já na Câmara. Tenho certeza que vai passar. Tem muita coisa boa que está acontecendo, as privatizações, a Lava Jato continua em andamento, mas tem que ser preservada. Então tem muita coisa boa que está acontecendo. Mas quando houver descaso, quando houver algum tipo de ação que colida com esses pilares que defendemos até aqui, vamos sim falar, não vamos nos calar, não vamos passar pano para ninguém, tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Um abraço a todos.